Bom dia pra você, boa noite pra ela, boa noite, Janete, boa tarde, Thales. Meu nome é Matheus, sou paroquiano desta paróquia. Estou aqui com o meu amigo Arnaldo, que está com um pouco de frio hoje o clima está tão gostoso, a gente nem ia gravar hoje não, mas o padre falou que tinha que gravar, aí ele veio assim. Estou com o Arnaldo, com a Nenete, com a Janete e com a amável Maria Clara, que está um pouco enrabujada, um pouco estressada. Estamos aqui com a Santa TT, a Braba, TT é para os íntimos, como eu já disse. Estamos aqui para começar o programa A Treta. Meu nome é Matheus, como eu já disse. Hoje a gente vai fazer a segunda parte daquele quadro que a gente fez. Pô, já tem um tempo, né? Não lembro quanto foi, não. Tem um tempo que a gente fez. Por que a gente demorou para fazer de novo? Porque tinha uma programação, um monte de coisa para fazer, então tinha que vir antes. Mas agora vai ser conosco, toda semana. Uma semana vai ser a gente, aqui em Santa Terezinha. Outra semana vai ser o povo lá em São Pedro. Lá em São Pedro, na paróquia de São Pedro. Vai ser doideira, vai ser muito bom. A gente vai estar juntos nesse programa A Treta. Vamos falar hoje, vamos fazer primeiramente hoje, se a Maria Clara conseguir fazer um fundo musical, porque eu falei com a de última hora, aí ela pode ficar um pouquinho brava. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o que a gente falou na última semana, lembrando do que conversou. Ela quase chamou na minha cara, né? Lembrando um pouco do que a gente conversou na semana passada, uma semana dessa aí, que é sobre fé e razão, que a gente estava fazendo uma passagem sobre a encíclica do Papa São João Paulo II, que hoje já é canonizado, hoje já é santo. A gente estava falando sobre a encíclica Fé e Razão. Eu não vou falar em latim, porque senão eu vou passar vergonha. Aquilo que o Papa tentou mandar para a gente de mensagem, aquilo que ele compartilhou com a gente, foi uma experiência muito profunda que eu tive na minha vida. E quando o padre Everaldo chamou a gente para fazer esse quadro aqui para a paróquia, foi o primeiro tema que eu pensei. Polêmico, né? Fé e razão, mas de grande importância, né? Que eu conversei com vocês lá, eu falei um pouco da introdução. Não vou falar da encíclica toda, como eu já disse, porque ela é muito grande, é muito extensa, precisaria de muito tempo para falar e eu acho que eu não tenho conteúdo suficiente para isso, né? Não tenho, preciso de uma pessoa especialista nessa parada. Mas hoje eu vou falar só do finalzinho dele um pouco para fechar, né? Para a linha de pensamento fluir. Que é a gente lembrando um pouco que eu falei sobre a logos divino, né? Da harmonia do universo, que tudo está interligado, tudo está conectado, já que o universo é a própria cadeia alimentar. Se uma espécie, quando entra em extinção, já existe uma instabilidade, né? Já desestabiliza a cadeia alimentar, a natureza começa a ter comportamentos diferentes, já começa a dar merda, já vai dar ziquezira. Isso é porque tudo tem a sua inteligência, sabe? A inteligência universal das coisas que a gente estava conversando. Que para os gregos era logos divino, logos razão e divino porque não foi criado pelo homem. Então, logo eu deduzo que é algo superior a mim, divindade foi feito, né? Isso é o conceito dos gregos. Então hoje a gente vai continuar esse pensamento, essa ideia de que a razão, a inteligência está ligado com a divindade, já que a divindade criou tudo, porque se tudo está interligado, tudo tem essa logos divino, né? Já que a gente está falando assim, quer dizer que eu também tenho. Como eu tinha dito no último programa, se eu tenho isso, então eu posso chamar isso de alma. A minha alma tem a presença de Deus nesse sentido. A minha alma está ligada com o outro, a minha alma está ligada com a natureza, porque foi Deus que colocou ela em mim, foi Deus que criou ela em mim, e é Deus que está nela, comigo. É um pensamento um pouco desnorteado, né? Meio complexo, assim, mas eu acho que hoje, com a segunda parte, a gente vai continuar
a entender, vai tudo se juntar, beleza? Então eu vou começar. O Papa São João Paulo II, ele faz uma analogia muito bacana, que ele fala que fé e razão é como se fossem duas asas de um pássaro, vamos colocar, de um pássaro, né? Como se fossem duas asas de um pássaro, e que se uma asa for maior que a outra, obviamente pela física, né, pela gravidade, lá porque mc ao quadrado, qual que é a fórmula? Nem lembra, né? Nem sabe física, também não lembro, não, é a fórmula de Einstein. Mas a negócio é que se uma asa for maior que a outra, não vai subir. Então as duas tem que ter o mesmo tamanho para que o equilíbrio, para que como é que eu posso falar? A virtude, não é virtude, né? Mas para que a parada dê certo, né? Para que as coisas fluem do jeito que tem que ser. Essa analogia que ele fala, é uma maneira de a gente visualizar o papel de fé e razão e entender que elas não são opostos. Pelo contrário, elas estão juntas e elas precisam uma da outra. No entanto, que para você ser padre, que é uma parada da espiritualidade maneira, né? Nosso querido Thales, ano que vem completa 18 anos, vai entrar pro seminário, fazer o propedêutico, vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo, continua nas suas orações. Mas a ideia é essa, é que, por exemplo, um padre tem que fazer filosofia, um padre tem que fazer teologia, que são duas faculdades, que são duas razões, né, da ciência. Então a fé tem que estar ligada com a razão. Tem que ter esse equilíbrio. Porque se não tiver esse equilíbrio entre as coisas, se não tiver harmonia entre elas, você já viu aquela pessoa que é meio descompensada da igreja? Que só fala de religião, só fala de Jesus, aí ela te manda aqueles bom dia lá, cheio de Ave Maria piscando. Isso não é errado. Mas existem pessoas em cima disso que elas não conseguem abrir o campo de visão dela para fora da igreja. Só vê, o que está na igreja é bom, o que está fora da igreja é ruim. E não é isso. Não existe harmonia para ela, né? Existe pessoas dentro da igreja que são descompensadas, né? Como o padre Geraldo fala, é descompensado, é descontrolado. O problema essa semana eu li um texto muito interessante de uma influencer católica, né? Um jovem que é católico. Ele falava assim, que o problema não é você ser cristão. O problema é que você é chato. Porque eu não respeito o outro. Eu sou cristão e o outro tem que ser cristão. Ele tem que ser porque tem que ser. Eu não sei dizer por que ele tem, mas ele tem. E não é assim. Quando a gente é assim, a gente, em vez de atrair as pessoas pra gente, pra igreja, pra religião, pro catolicismo, a gente afasta elas. Então a gente precisa dessa harmonia. E ao mesmo ponto, quando a gente é descompensado demais pela razão, a gente se torna uma pessoa fria. Uma pessoa que só acredita se tiver se tiver um papel comprovando, assinado pelo reitor da universidade, que tiver um negócio científico. Também não é assim. Senão eu fico uma pessoa muito incrédula que fala, né, Maria Clara? Maria Clara tá viajando. Mas é uma pessoa muito incrédula. Eu não consigo acreditar nas coisas que me falam, eu não consigo acreditar nas notícias que eu vejo. Eu vejo o jornal, aí eu acredito que o jornal está me passando para trás, que eles estão manipulando a sociedade. Tudo agora é isso. Porque as pessoas estão extremistas, elas estão radicais demais naquilo que elas acreditam. Pode ser razão, pode ser fé, pode ser ateísmo, outra religião, qualquer religião. Não pode existir esse radicalismo. A religião, ela tem que estar ligada com as atitudes que eu tomo na minha vida, mas elas não podem me limitar. Porque se elas me limitam, eu me torno muito pequeno. Você consegue compreender? Então, eu não posso estar nem estar puxando muito para a fé, mas também não posso estar puxando muito para a razão. Eu preciso da combinação, do equilíbrio entre as coisas, entre essas virtudes, entre essas características, para que eu consiga compreender aquilo que Deus pede de mim, na minha vida, e aquilo que eu tenho na minha vida comigo mesmo. Eu vejo gente na igreja, é muito comum isso, né? A gente vê gente, muito influencer na igreja, que participa de grupo de oração, é coordenador de sei lá o que, vai na Canção Nova, já foi no Vaticano, participa de reuniões do CNBB, e o sujeito tem uma vida totalmente descompensada. O sujeito
tem uma vida assim, desequilibrada, não consegue. Às vezes tem até depressão. Por quê? Porque tá puxando para um lado só. Tá puxando para um lado só. Aquilo ali tá. Chega um ponto que aquilo ali não começa mais a sustentar você. Você começa a ter, dentro da sua própria fé, dentro até mesmo da sua própria razão, você começa a ficar desconfiado de tudo. Aí você, pelo lado da fé, você pensa, poxa, será que Deus mesmo existe? Não sei. Aí você pensa, será que aquilo que o padre falou é normal? Poxa, eu tô falando isso, mas o padre tá fazendo aquilo. Poxa, o padre age de tal modo, mas na igreja faz tal coisa, ele fala tal coisa. Porque a fulana do grupo de oração, porque a ciclana do grupo jovem, porque é uma comunidade de vida, ciclano age assim, assim, assado. E isso começa a te desmotivar e fazer você perder o prazer mesmo de estar isso dentro da igreja. Eu já tive isso. Chegou um momento na minha vida que eu participava de tanta coisa que eu era vicentino, aí eu era coroinha, aí eu ajudava na comunidade de São Cristóvão como coroinha, eu era coroinha daqui e da comunidade de São Cristóvão, e ajudava a formação de coroinha lá. Aí chegou um momento que eu tava no grupo jovem aqui, aí dentro do grupo jovem tinha musical, tinha o luau que a gente fazia, tinha viagem que a gente fazia, tinha as próprias reuniões, aí nos vicentinos tinha domingo que tinha que fazer campanha dos vicentinos que ia ter que arrecadar alimento. Chegou um momento que estava me sufocando. E eu falei assim, gente, você está me sufocando, e pra que eu tô fazendo isso tudo? Será que no final vai ter alguma coisa? E às vezes não tinha. Às vezes eu tô fazendo algo por fazer, não estava fazendo algo colocando o meu coração naquilo. Então estava ficando vazio. Estava ficando muito vazio, muito falho. E quando você começa a estudar muito, você começa a ver muito pelo lado da razão, você começa a achar que todo mundo está te manipulando. Aí você começa a não aceitar a opinião do outro, só a sua é certa, que é os debates que a gente tem hoje nas internet. Nas internet é ótimo, né? Nas internet. Que a gente tem hoje na internet. Todo mundo fala, todo mundo tem o direito de falar, claro, mas todo mundo lá expressa sua opinião, mas ninguém escuta. Ninguém olha o outro. Então, você fala alguma coisa, aí o sujeito discorda de você, você começa, você puxa, você cita um autor de um livro, você começa a falar, ele não está ligando para você porque a opinião dele é a certa, você não está ligando para ele porque a sua opinião é a certa. Então os dois estão certos? E outra, quando sai alguma coisa científica, algum relato, algum argumento final, você fala, não, mas isso aí é mentira, isso aí é fake news, isso aí é a mídia tentando manipular a sociedade. Tá vendo como é que é? Nada é fixo, né? Nada é fixo, porque na razão a gente começa a ficar muito frio, a gente começa a achar que a gente está sendo manipulado, levado pelas coisas. Mas na fé a gente não consegue ter um senso crítico. A gente só se limita para as coisas que a gente participa. A gente se limita na espiritualidade, naquilo que eu faço. A minha espiritualidade só está limitada dentro do grupo jovem que eu participo, dentro da comunidade que eu vou, dentro do grupo de oração que eu vou, dentro da pastoral que eu coordeno. Claro que não. Porém, né, Maria Clara? A gente tem que ter uma parada muito importante, que é senso, né, gente? A gente tem que ter senso na vida. Senso é ótimo. Por que a gente tem que ter isso? Porque eu também tenho que ter a noção de que eu não sou capaz de entender tudo. Eu não tenho a capacidade de compreender todas as coisas. Tem um texto de um livro que eu terminei de ler. Até comentei com ela. O livro, o livro é doideira. É do Leandro Carnal, ele é um historiador, e do padre Fábio de Mello. O livro chama Crer ou Não Crer. O livro, nossa, eu gostei muito do livro, me ensinou muito, aprendi muito, porque o Leandro Carnal é um ateu, mas ele já foi bastante católico. E ele tem essa oposição? Fala? Não sei. Tem esse choque, né? Que um é padre e outro é ateu, e pega esses extremos. E eles têm uma conversa, e tem um trecho desse livro que eu li, que eu gostei muito, eu quis até trazer pra cá. O livro chama Crer ou Não Crer. Para quem quiser, recomendo a leitura. O trecho é o seguinte, ó. Fala assim: em que momento do processo se tornou obrigatório definir o que é o mistério? Porque a fé não aceita o silêncio.
Não é mais interessante aceitarmos que sobre isso nós não temos o que dizer, mas apenas esperar. Esperar por quê? Porque Jesus vai vir. E Jesus vai ser a resposta para todas essas coisas. Por que eu tenho que saber de tudo? Entender que eu não tenho a capacidade da compreensão é entender a minha pequenez perante esse universo todo, perante esse mundo inteiro. Entender que em certas situações eu sou limitado, eu não consigo, eu vou até aqui. Diante, eu preciso de ajuda, eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus na minha vida, para que eles me sustentem continuar trilhando aquele caminho. Entender isso. Entender que, igual por exemplo, quando você faz uma faculdade, você não sai da faculdade sabendo tudo. Por isso que existem as especializações. O cara é especialista naquilo. Ele tem uma noção básica do outro, de outra área, mas pode ser que às vezes ele nem tenha, pode ser que com o tempo ele esqueça. E por que na fé, no campo da fé, eu tenho que saber tudo, eu tenho que ter resposta para tudo? Ah, porque Nossa Senhora teve uma aparição em tal lugar, mas eu não acredito, só acredito vendo. Quando eu entendo que nem tudo precisa passar pelas minhas mãos, quando eu entendo a minha pequenez nisso, as coisas começam na minha vida fluírem. Quando eu entendo que eu não preciso saber tudo, que nem tudo está sujeito a mim, que eu não sou o centro do mundo, eu começo a entender as coisas. Deus, na Bíblia, no Antigo Testamento, fala com Moisés. Moisés, primeira vez que tem contato com Deus, Moisés chega, mas quem é você que está falando aí comigo? Deus fala, eu sou aquele que sou. Deus é a plenitude, Deus é completo, Deus é onipresente, onipotente. E nós somos feitos de imagem e semelhança dele, mas somos imperfeitos, imperfectíveis. Perfeito no latim significa feito até o fim. Nós não somos, nós sempre está faltando alguma coisa, a gente está incompleto. E essa completude, não sei se é completude que fala, mas isso depende de quê? De mim. Para mim me completar, eu preciso achar algo. O que é esse algo? Deus. Quando eu entendo isso, eu passo a entender que Deus não é aquilo que eu imagino. Deus não é aquilo que eu quero. Eu começo a entender que a fé, aquilo que eu acredito, é muito pequeno perante tudo que é. Quantas vezes você, meu irmão, você, numa certa situação, você falou assim, poxa, mas por que Deus agiu assim comigo? Por que aconteceu isso? Porque a gente até fala, isso seríssimo, a gente até fala, por que Deus levou fulano? Deus não mata ninguém, irmão. É a vida. A vida é um ciclo. Nascer, viver, trabalhar, aposentar, morrer. A vida é esse ciclo. E Deus está nisso. É Deus, isso é a vida. Quando eu entendo isso, eu tiro essa culpa de Deus, eu entendo que é a vida, porque nós temos manias de sempre colocar a culpa nos nossos erros. Se a gente nunca é a gente o culpado, é fulano, é ciclano, é o Arnaldo, é a Janete que tá torta, tá? Olha o que você tá fazendo com a Janete. Respeita a Janete. É sempre alguém. Quando eu entendo isso, que certas coisas é a vida, quantas vezes a gente não culpa Deus por uma atitude que é nossa? E o pior, quando a gente tem essa compreensão de que ou só de um lado, né, ou só de fé, ou só de razão, quantas vezes Deus não se torna vítima da nossa inteligência? O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes eu limito Deus perante a minha vida, porque é aquele Deus que só me dá aquilo que eu quero, só me ajuda naquilo que eu preciso, eu só rezo para me conseguir passar na faculdade, para me conseguir um bom emprego, para minha mãe fazer isso, para o meu pai fazer aquilo, para fulano parar de beber. Eu só tenho relação com Deus ao meu benefício, só para pedir as minhas coisas. Quantas vezes a gente nos faz Deus limite?
A gente limita Deus pela nossa inteligência, pela nossa racionalidade. A experiência de fé tem que ser mais profunda. O meu relacionamento com Deus tem que ser maior. Eu não posso limitar Deus naquilo tudo que está na Bíblia. A Bíblia é aquilo que a gente conhece sobre Deus, é aquilo que a gente tem sobre Deus, mas a Bíblia não é Deus. A Bíblia não está escrito tudo sobre Deus. E eu não posso, de maneira alguma, limitar Deus em uma religião. Estou falando de religião porque não te conheço, não sei qual religião que você é, se pode ser de outra religião, mas eu não posso limitar Deus somente no catolicismo, por exemplo. Deus é muito maior que uma religião, porque pensa comigo, se eu pego Deus e falo, não, aquilo que a Igreja Católica prega é Deus, é tudo sobre Deus, é o que Deus é, você não acha que é como se eu estivesse pegando Deus, porque Janete, como se eu estivesse pegando Janete, colocando dentro de um pote e falando, e chegando, ó, a Janete é só o que está aqui, só isso. É a mesma coisa com Deus. Eu pego Deus, coloco aqui e falo, olha, Deus é só isso aqui. Não vai além disso. E não é. Deus é muito maior do que a igreja. Deus é muito maior que a Bíblia. E como eu vou entender isso? É quando a minha fé, quando o meu relacionamento com Deus ir além. Quando eu pegar a ferramenta, a igreja é o que nos une até Deus, mas quando eu usar a igreja, quando eu usar a igreja para me aproximar mais ainda de Deus. Para o meu relacionamento com Deus não ser dependente de um grupo de oração, não ser dependente de um grupo jovem, de uma comunidade, de um sacerdócio. Porque se a minha relação com Deus é limitada naquilo, se aquilo acabar, o relacionamento com Deus acaba. A minha experiência com Deus acaba. Quando eu entendo esse equilíbrio entre as coisas, quando eu entendo, né, amor? Quando eu entendo que tudo está interligado, quando eu entendo que a vida tem a sua razão, mas também tem a sua fé, quando eu busco esse equilíbrio na vida, eu começo a ter uma experiência mais profunda com Deus. Isso tudo que eu disse foi de uma maneira bem superficial, bem leiga, aquilo que o Papa quis retratar na sua encíclica. Para quem quiser ler, algumas pessoas me cobraram, me perguntaram depois. Essa encíclica foi publicada no dia 14 de setembro de 1997, se não estou enganado. Eu nunca decoro. Tô brincando. Mas a data que ela foi publicada, como eu disse para essas pessoas, não importa. O que importa é o que é. O que importa é o que está escrito. Então, quem quiser pesquisar, chama Fiat et Ratium. É só você colocar São João Paulo II, encíclica, Fé e Razão, o que você acha? Vale a pena a leitura, vale a pena você se aprofundar na fé. Mas antes de tudo, a gente podia buscar esse aprofundamento com Deus na experiência da meditação. A Maria Clara vai cantar uma música agora e eu te convido a refletir, a olhar a sua vida naqueles momentos em que você precisa de ter mais equilíbrio, naqueles momentos em que você precisa entender mais sobre as coisas, mas naqueles momentos também que você precisa acreditar mais nas coisas. Naquela situação do seu familiar, naquela enfermidade de alguém que você conhece, que a razão está ali na enfermidade, né? A medicina está ali. Mas às vezes eu preciso colocar a minha fé, o meu coração ali, para me sustentar e acreditar que mesmo quando a ciência fala não, a fé vem e abraça. Que nesse momento aqui, com essa música, você possa refletir as palavras e buscar a entender Deus, buscar a entender a fé, buscar a entender a razão e abrir as asas, que como o Papa São João Paulo II disse, abrir as asas em tamanho igual para que a gente possa voar nesse mundo que é de Deus. Vamos lá? Ela vai cantar. For
criou foi Deus. Duas asas que nos elevam para o céu. Duas asas que nos elevam em contemplação. A fé e a razão, a fé e a razão, razão e a fé. A fé e a razão, a fé e a razão, razão e a fé. Queria te agradecer a Janete, que foi quase assassinada pela Maria Clara hoje. A TT tava aqui com a gente. O Arnaldo, né? O Arnaldo fez sucesso, né? Tamo junto. Queria agradecer você, paroquiano, minha paroquiana, desta paróquia, da paróquia de São Pedro, que agora também é a nossa paróquia, porque agora tá todo mundo assim. A Maria Clara, que mesmo surtada como ela é, teve a boa vontade de vir aqui, nos ajudar. Ao Talizinho, que tá ali com nós. A Jéssica, que vocês já conhecem, que é a Boi. Queria agradecer você que tá aí, ao Padre Everaldo, ao Liomar também, ao Miguel, ao Diácono João, ao Diácono Caio. Agradecer você que tá aí com a gente nos acompanhando, não importa de onde. Semana que vem, né? Essa semana a gente tá no dia 7. A gente vai, acho que é a semana que vem, a gente vai começar a Semana da Família. A gente vai ter umas programações especial aqui na paróquia, vai ter algumas coisas. Então semana que vem não vai ter a gente. Não vai ter, porque vai ter uma live muito doida que vocês vão gostar. Eu não posso dar spoiler, senão o padre corta meu salário. Mas é isso. E na outra semana a gente vai estar aqui junto com o pessoal de São Pedro participando. E é isso, beleza? Compartilha isso. Eu tô me sentindo muito youtuber, velho. Agora eu entendo eles. Tô me sentindo muito youtuber. Compartilha, ativa o sininho, dá o seu like. Fala pra Jéssica fazer um yeah. Faz um yeah aqui na edição, Jéssica. Pode deixar assim mesmo, beleza? Te agradecer pela participação, pela colaboração, pela paciência de me escutar. E é isso. Um beijo.